Oi pessoal, essa aula daqui eu estou repetindo hoje porque eu não consegui gravar no Zoom, não sei porquê, né? Mas o Zoom não gravou o chat, gravou outras coisas, mas a aula em si ele não gravou. Então a gente vai repetir algumas coisas aqui, tá? Começando aqui pela atividade biológica das proteínas, né? Isso aqui a gente já falou lá, que é a estrutura da proteína de acordo com a atração dos aminoácidos. A gente pode ter proteínas de origem primária, secundária, terciária e quaternária. Aminoácidos aqui menos atraídos, né? E aqui a atração é tão grande que ela se liga a outras proteínas, né? Isso aqui a gente já viu até na aula passada, que a gente já falou a respeito disso. A gente tem aqui as funções das proteínas, né? Função de anticorpo, estrutural, hormonal e enzimática. O que significa cada uma aqui? Anticorpo, que as proteínas elas geram defesa para o nosso organismo, né? Essa defesa está nas células, né? Não diretamente nas células, mas nas nossas células, nos leucócitos, eles produzem anticorpos, né? Então, a gente tem, a proteína tem esse papel muito importante na formação de anticorpo. Estrutural por quê? Porque ela faz parte da constituição celular das células, né? Então, as proteínas também estão aqui na estrutura da célula. Lembrando que as células, quando se juntam, formam tecido, que quando se juntam, formam órgãos, quando se juntam, formam sistema. Então, ela está em todos os nossos órgãos e sistemas, está em todo o nosso corpo. Hormonal, por quê? Elas que controlam, né, a produção de hormônio, e hormônio a gente precisa desde o momento da fecundação até a nossa morte. Né? A gente está produzindo hormônio, a gente precisa de hormônio para crescer, a gente precisa de hormônio as mulheres para ter o período ovulatório, para o nosso bebê se desenvolver, para a gente produzir leite, para os homens, né, ter as características primárias e secundárias, também para crescimento, né? Então a gente tem vários hormônios com funções específicas durante a nossa vida toda. Enzimática porque tem algumas proteínas que a gente chama de enzimas, né? E que elas têm funções de catalisadoras, né? O que é catalisador? Elas ajudam a ocorrência de reações químicas, elas fazem com que essa reação química ocorra. E o nosso corpo, ele tem um monte de reação química acontecendo diariamente, a cada hora, a cada minuto, né? A gente tem reações químicas. A gente respirar, a gente não para de respirar, né? Então, isso daqui é uma reação química. E quem está ali para facilitar essa reação química? As enzimas, tá? Que é um tipo de proteína catalisadora. Lembrando que isso aqui que a gente está falando, eu estou relacionando as proteínas com os ácidos nucleicos, tá? Porque os ácidos nucleicos, eles além de ser responsáveis pela hereditariedade, né? Essas proteínas que eles também têm, que vão determinar tudo que a célula é e vai fazer no decorrer da sua vida toda, né? Então, a síntese de proteína, a atividade proteica, está diretamente ligado ao DNA e ao RNA da nossa célula, tá? As enzimas, elas têm alguns fatores que interferem na sua atividade, que é o pH, temperatura e a concentração de substrato, tá? pH é o potencial de hidrogênio, né? Tem proteínas, tem enzimas que preferem o ácido, tem enzimas que preferem base, né? Então, essa troca de pH interfere na atividade enzimática. A temperatura também, porque cada enzima, ela gosta de uma determinada temperatura, né? Se não tiver aquela temperatura adequada, ela tem a sua atividade abalada, né? Então, e a concentração do substrato, de acordo com cada órgão, cada
tecido, cada função ali das enzimas, eu tenho que ter o substrato que a gente fala é onde ela está, né? Então, em cada substrato eu tenho que ter uma concentração X. Se eu não tiver essa concentração X de substância, também pode interferir na atividade das enzimas, tá? Tem umas funções específicas, né? As enzimas têm funções específicas, né? Cada enzima tem a sua função específica, tá? Algumas enzimas diminuem a energia de ativação, de acordo com a ligação, elas podem ou ativar a energia de ativação, né? Que a gente chama de sítio ativo, ou diminuir a energia de ativação, de acordo com o que a função, de acordo com o que a enzima vai realizar, tá? Ela pode aumentar ou diminuir, tá? Atua normalmente em conjunto com outras, só que outras com a mesma função, tá? Porque elas são específicas. Eu não tenho uma enzima da digestão atuando lá nos anticorpos, eu não tenho isso. São enzimas específicas, tá? Podem promover uma reação reversível. O que é isso? A enzima, ela atua ali, né? Quando ela estabelece sua função, faz o que tem que fazer, ela pode reverter essa situação, né? De acordo com cada ambiente que ela está, né? Ela pode continuar ou reverter aquela situação ali, né? São termosensíveis, a gente já viu antes, né? Que elas atuam de acordo com a temperatura, né? Atuam de acordo com o pH, né? E como a gente falou antes ali, ela tem energia de ativação, né? Ou aumentada ou diminuída. Então a velocidade de ação dela vai variar de acordo com o meio. Essa velocidade pode ser grande, maior, né? Ou pode diminuir. De acordo com o meio e as ligações que vão ocorrer ali, isso pode acontecer, tá? Aí vem os ácidos nucleicos, né? Falando ainda a respeito desse tema aí que são os genes. A gente tem dois. O DNA tá aqui e o RNA aqui, tá? Existem algumas diferenças entre um e outro. O DNA é o que abriga o código genético. O RNA é o que transporta o código genético. Quando eu falo em característica hereditária, DNA. Tá? Quando eu falo em transporte de substância ou transporte de características, né? Transporte aqui, eu falo do RNA. Tá? DNA, gente, o nome aqui, vai passar aqui. O nome, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, RNA, tá? Por que o DNA tem esse nome? Primeiro porque ele possui um açúcar, né, chamado desoxirribose. O ácido nucleico já possui um açúcar chamado ribose, tá? As bases nitrogenadas do DNA, citosina, guanina, adenina e timina. As bases nitrogenadas, isso daqui é o que vai fazer a ligação para ter as nossas características hereditárias, tá? No DNA, no RNA, tem citosina igual DNA, guanina, adenina, só que ao invés de timina, ele possui a uracila, tá? Os filamentos nucleotídeos no DNA é duplo, que a gente chama de dupla S, hélice, e do RNA é simples, igual tá aqui, ó. No DNA eu tenho filamento duplo, né? E o RNA, o filamento é simples, tá? As bases nitrogenadas aqui, adenina, guanina, citosina e timina, do DNA. E o RNA, tudo aqui igualzinho, só que no final, ao invés de timina, tem a uracila, tá? Aqui, atuam na transmissão de características hereditárias, né? Estão presentes no citoplasma e no núcleo, tá? Citoplasma por quê? Porque tem algumas células, que são as procariontes, além dela ter, ela não tem o núcleo propriamente dito, tem o nucleóide, né? Então, o DNA delas podem estar contido tanto no nucleóide quanto dispersos no citoplasma também,
tá? Atuam na síntese proteica, na produção de proteínas, sabendo que proteínas é a base do nosso corpo. Eu preciso de proteína para tudo que meu organismo vai realizar, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que obedecer, tudo no nosso corpo eu preciso de proteína, tá? E quem ajuda a formar essas proteínas são os ácidos nucleicos, né? E estão presentes em todas as células. Em todas as células, independente de ser vivo ou não, tá? Porque a gente sabe que o vírus não é ser vivo, mas ele tem DNA ou RNA, tá? Então, mesmo não sendo ser vivo, mesmo não possuindo célula, eles possuem os ácidos nucleicos. Por quê? Porque eles se replicam. Os vírus, eles se reproduzem, né? Tudo bem que eles utilizam o maquinário da nossa célula para se reproduzir, mas eles produzem cópias de si mesmos, né? Essas cópias, para essas cópias ocorrerem, né, acontecerem, eu preciso dos ácidos nucleicos, DNA ou RNA, tá? Todos os ácidos nucleicos, eles são formados por 3 estruturas, né? Um ácido fosfórico, um açúcar pentose e uma base nitrogenada, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Ele tem um fosfato, uma pentose e a base nitrogenada que está ligando uma a outra. Aqui, ó, essa base nitrogenada, ela se liga no DNA, tá? Ela vai se ligar uma com o outro para formar as nossas características hereditárias, tá? Então eu tenho aqui, ó, adenina, aqui, esse primeiro aqui, traço aqui, ó. Eu tenho uma timina ligada a uma adenina. No segundo, eu tenho uma guanina ligada a citosina, e assim por diante, tá? Isso aqui que vai caracterizar o ser vivo, nossas características hereditárias, tá? Então, aqui a gente finaliza com a diferença entre eles, né? Do DNA e o RNA, diferença básica é isso daí. Essa matéria agora, a respeito dos genes, a gente não vai ter aqueles cruzamentos genéticos, tá? Mais a parte de teoria mesmo. E na próxima aula a gente vai conhecer as doenças, algumas doenças que estão relacionadas a essa mudança do código genético, que são as mutações cromossomiais e as mutações gênicas, tá? Então na próxima aula a gente já vai ver esse tipo de doença, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula.